Olá, amigos. Qual foi o rei rejeitado por Deus? Qual será esse rei? Vamos saber dele agora? Ele se encontra aqui em 1 Samuel 9, o verso 1 e 2. Ali diz: Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Exatamente isso. E dessa forma era Saul, o rei que depois se tornou um rei rejeitado por Deus. Aqui nós vemos a história da rebeldia de Saul e a rejeição a Deus é um alerta importante a todos nós. Saul é um exemplo de como alguém pode começar bem e terminar mal. É verdade isso? Muitas das vezes nós começamos nossa vida bem, mas nós deixamos Deus de lado e muitas das vezes nós fracassamos durante a nossa caminhada. Mal, abandonar a obediência e se enveredar pelo caminho da rebelião, atraindo sobre si o julgamento de Deus. Muitas das vezes nós vamos ser julgados por Deus pela nossa rebeldia contra Ele. Nós vemos esse rei, ele foi rejeitado por Deus. Antes de ser rejeitado por Deus, por causa de seus próprios pecados, Saul era um homem privilegiado. Ele vinha de uma família de posses e fisicamente era um homem forte, saudável e mais famoso dentre os israelitas. Que eu acabei de ler ali, que se encontra em 1 Samuel 9, 1 e 2. Sua reação ao saber que seria ungido rei de Israel demonstra que Saul também era a pessoa humilde. Ele não se considerava digno de reinar sobre o povo de Deus. Além disso, naquele tempo, Saul era uma pessoa preocupada com a comunhão com Deus. Ele foi usado pelo Espírito do Senhor para fazer grandes coisas. Quando aos filhos de Belial menosprezaram ele e não agiu por conta própria, mas se calou, confiando o propósito divino. Nós vemos, ele foi rejeitado por Deus. Deus o chamou para ser rei de Israel, mas nós vemos, ele se desviou dos caminhos de Deus. E depois nós vemos que ele foi rejeitado pelo próprio Deus. O rei Saul não soube aproveitar as oportunidades. Exatamente isso. Muitas das vezes nós não aproveitamos as nossas oportunidades que Deus dá para cada um de nós. Nós deixamos essas oportunidades para os últimos minutos da nossa vida. E muitas das vezes nós perdemos essas oportunidades que Deus dá para mim e para você. Que teve. Ele perdeu a comunhão com Deus. Exatamente. Muitas vezes nós perdemos a nossa comunhão com Deus, como foi com o rei Saul. Ele perdeu a comunhão com Deus e se afastou de Deus. E violou os mandamentos divinos. Muitos de nós estamos violando os mandamentos que Deus dá para mim e para você, tornando-se uma pessoa rebelde. Nós não possamos ser uma pessoa rebelde para com Deus, e sim ser uma pessoa obediente a Deus e aceitar o chamado que Deus tem para mim e para você nesses últimos dias. Agora você possa refletir sobre a vida desse rei e colocá-la em prática em sua vida. Você possa estar curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. Valeu a cada um de vocês aqui.